E aqui, no livro de Mateus 6, a partir do verso 9, o Senhor fala, nosso Senhor Jesus, ele fala da oração perfeita, né? Que diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui nesta oração, que Jesus fala da oração perfeita, né, ele fala primeiro da redenção, que a redenção, né, Pai Nosso. Por que chamá-lo de Pai? Porque só os convertidos, só os que receberam a Jesus podem chamá-lo de Pai, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, porque ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos e recebemos a vida. Deus nos deu promessa e por elas nos fez participantes da natureza divina, né? Por ela, nós que estávamos mortos, recebemos a vida e nos tornamos participantes da natureza de Deus, né? Sendo filhos dele, herdeiro dele. E também essa oração perfeita, ao qual Jesus falou aqui em Mateus, fala da autoridade, né? Que fala de autoridade, que diz que está nos céus, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é o Criador e ele é o Todo-Poderoso. Ele nos deu autoridade e poder, né? Quando ele nos deu? Aqui em Marcos 16, ele fala que... Ele fala assim, aqui em Marcos 16, no verso, a partir do verso 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais o acompanharão: os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Isso foi uma promessa, né? Que o nosso Deus deixou para nós, para aqueles que entendem. Porque a oração, ela traz a existência, aquilo ao qual buscamos. Se é cura, nós recebemos a cura. Se é libertação, a libertação ela vai vir. No nome de Jesus, que todos possam e venham ser libertos. Se é saúde, se é sabedoria, peça, que ele vai te dar. Aqui ele fala na palavra dele também, que se encontra no livro de... Também no livro de Mateus, no verso 7, né? A partir do capítulo 7, verso 7, aqui no livro de Mateus, que diz assim, né? A persistência na oração, que fala daqui da persistência. Então, se aqui o título já diz a persistência na oração, é porque muitas vezes você vai orar, vai pedir algo para Deus, e você pode não receber aquilo de imediato, né? Muitas vezes você vai precisar interceder por uma cura, por uma porta de emprego na vida de alguém ou na sua própria vida. Você vai pela libertação da sua família. Você vai orar e aquilo não vai acontecer de imediato. Então, você não pode desistir por isso. Você tem que permanecer. E aqui em Mateus 7, verso 7, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aí o Senhor fala: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe será dado uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles sejam, que lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Então, que Deus possa nos dar uma sabedoria na oração, na forma de nós intercedermos ao Pai. Porque muitas vezes nós estamos orando e pedindo a Deus algo que Deus não quer nos dar. E às vezes a gente fica naquela insistência, pedindo a mesma coisa. E aqui ele fala da oração perfeita, né? A qual nós, para pedir ao nosso Deus, temos que pedir também com sabedoria, né? E tem uma parte também que ele fala do pedido que você faz para o seu próprio eu, para que Deus responda só a você mesmo. Mas Deus também, ele quer que nós sejamos intercessores, aquele que intercede pelo nosso próximo, aquele que intercede pela nossa família, que buscam através da oração, né, aquilo que Deus quer colocar sobre nossa vida, porque tudo vem através de um propósito. Deus não quer que nós sejamos abençoados por coisas que vão nos favorecer só a nós mesmos. Aquilo que vem para nós, ele tem que ser algo que será multiplicado, né? Que outras pessoas vão ser abençoadas através daquilo que Deus coloca na nossa vida. Então, a autoridade é dele, ele é Deus, ele é soberano, ele é criador, ele é poderoso. Então, quando a oração fala, né? Santificado seja o teu nome, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele fala de adoração. E também nesta oração o Senhor fala do governo, né? Que venha a nós o teu reino, todo-poderoso. O poder que está nos céus e na terra foi dado a Jesus. E isso é uma herança para nós também. Deus governa todo o universo, também governa nossas vidas. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do evangelho. Estabelecer o governo de Deus aqui na terra implica estabelecer ao mandamento, né, que Paulo deixou ali em 1 Timóteo. Então, que a igreja do Senhor possa entender que quando Deus fala, né, que o reino será tomado à força, é porque diante de nós há principados e potestades que tentam o tempo inteiro impedir que essas orações, impedir que Deus, né, que as coisas sejam realizadas em nossas vidas. Então, quando nós, né, estabelecemos uma intimidade com Deus, até essa opressão que fica à nossa volta, que tenta impedir aquilo que Deus quer estabelecer em nossas vidas, ela é identificada. E quando Deus fala aqui em Marcos, né, que nós iremos impor a mão sobre os endemoniados, né, e aquele demônio ele vai embora, a mesma autoridade está sobre a nossa boca para estabelecer coisas sobre nossas vidas, para estabelecer coisas sobre a vida do nosso próximo, para estabelecer coisas sobre a igreja, né? Esse tempo é um tempo onde devemos profetizar muito sobre a igreja do Senhor. Temos que profetizar bastante, profetizar bênçãos, né? Mas aquela profecia é através da inspiração do Espírito, porque Deus ele tem trazido inspirações do Espírito para nossas vidas, né? Para profetizarmos um novo tempo sobre a igreja do Senhor, para estabelecer uma nova era, né? Porque hoje as pessoas elas estão muito ligadas àquele mover onde muitas falsas profecias estão sendo estabelecidas dentro da igreja do Senhor. E isso tem enganado muitas pessoas, tem enganado muitos, porque eles vão ali em busca de resposta, né, de coisas que não vai edificar. E não vai edificar a igreja do Senhor, nem o propósito que Deus tem sobre a vida deles, né? Aquilo ali só vai edificar as suas próprias vontades. E o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus que vai abençoar algo só para você responder um capricho seu ou algo que você precisa mostrar para alguém. Deus, ele age com propósito. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não veio para aqui, para a Terra, só para mostrar que ele era o Filho de Deus, porque havia um povo que o esperava. Não. Jesus veio para cá com um propósito,
com um propósito de libertação, de liberdade, de nos tirar do império das trevas para nos estabelecer num reino de amor, num reino de paz, num reino de sabedoria, num reino de prosperidade. Ele se tornou homem como nós para que ele pudesse provar de todas as dores que nós provamos, para que ele pudesse provar de toda a falta que nós provamos. Então, as pessoas, elas querem simplesmente achar que tudo vai acontecer, que vai ser muito fácil, que vai ser simples, que nós não iremos passar por dificuldades, e isso vai ser a nossa caminhada enquanto nós estivermos na Terra. Se Deus estabeleceu que você vai ser um milionário, que você vai ser alguém que vai, né, usar das riquezas que o Senhor vai te entregar, com certeza isso terá um propósito, será para abençoar as vidas, será para estabelecer mais igrejas, será para sustentar os missionários em nações, tudo que Deus irá fazer sobre as nossas vidas é, enfim, de um propósito. Não é porque para que você possa realizar só os seus sonhos pessoais. Os sonhos pessoais, eles vão ser uma consequência. Um milionário, ele não pode viver de qualquer jeito. Um milionário não anda a pé, ele vai andar de avião, porque Deus vai levar ele a lugares que chegam muito mais rápido, que ele vai precisar levar suprimento. Se leva suprimento para outras nações através de aviões cargos, onde vai levar muitos mantimentos, remédios. Então, não tem condição de um milionário andar dentro de uma Kombi para carregar os mantimentos, se ele vai levar toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de comida. Então, é isso que Deus quer que a igreja entenda, que em tudo em sua vida há um propósito. Se você está orando, pedindo por algo sem propósito, você nunca vai receber, você vai morrer orando e não vai receber, porque Deus não é menino, ele não é criança, né? E nós vamos ver que muitas igrejas, elas vão cair, muitos templos vão ser soprados, muitos homens e mulheres de Deus, né, que se dizem de Deus, né, vão descer, vão sair daquele pedestal de luxo, de riquezas, que só se estabelece para suas próprias vidas, enquanto a vida recebe uma profecia e vai para casa morrer de dores, né, morrer de sofrimento, porque ninguém lá mais. Hoje em dia, a rede social, ela está estabelecendo, né, um reino que não existe. Um reino que não existe. Será que sou eu? Que muitas das vezes estou aqui dobrando o joelho na minha casa, orando e intercedendo pelas vidas, e o diabo está em minha volta sem querer deixar eu orar? Não acho que seja só eu. Aquele que tem um propósito, que está debaixo de um propósito de Deus, esse vai passar por dores, vai passar por sofrimento, mas vai receber honra da parte de Deus, vai reouvir a voz de Deus audivelmente, vai poder ter intimidade com ele, vai receber a direção aos seus ouvidos. Filhos, faça assim. Filho, vá para a direita. Filho, vá para a esquerda. Filho, ande. Assim como Deus falava com Jesus. Ele fala lá em Marcos, que nós, pelo poder que há no nome de Jesus, operaríamos obras ainda maiores que Jesus. Imagine o que sair da sua boca, operar obras ainda maiores do que o próprio Jesus, o Filho do Homem, operou aqui na terra. Mas foi ele que fez essa promessa, foi ele que disse lá. Então, as pessoas, elas estão mais preocupadas, né, em receber, em aparecer, e estão esquecendo do verdadeiro evangelho. Estão esquecendo daquilo que o nosso Jesus passou, do que ele viveu aqui, né? E muitas das vezes, você está ali do seu lado, ele está falando contigo, ele está com a bênção para te entregar, e você não tem condições de escutar a voz dele, né? Porque os doutores da lei quando eles estavam no mundo, esperando a vinda do Messias, o Messias chegou, falou com eles, operou milagres, operou coisas lindas, milagres e prodígios, e eles olharam assim e disseram, esse daí é o Messias? Não, por quê? Porque eles esperavam que o Messias ia vir, né, do jeito que o mundo está imaginando aí, né, que é o evangelho. Estão distorcendo o evangelho do Senhor. Então, o Messias chegou, operou obras, operou milagres, ensinou. Aqueles que não receberam, ele foi lá e pegou aqueles que ninguém queria e trouxe para a mesa, né, para sentar junto com ele, e recebeu, né? Quem era prostituta deixou de ser prostituta, quem era endemoniado deixou de ser endemoniado, passou a ser filho, passou a viver num reino. E aqueles doutores que estavam lá, todos engravatados dentro do templo,
O Messias chegou, operou os milagres, foi embora e eles ficaram. E devem ainda estar esperando, não sei aonde o Messias chegar. E você está preparado para a vinda do Messias agora, para o nosso Jesus quando ele chegar? Será que você vai conseguir identificar ele quando ele chegar? Será que ele não vai passar do seu lado, à sua volta, e falar com você, você vai identificar, ou você vai fazer, né? Igual aqueles discípulos de Emaús, que ele chegou, olha eu aqui, conversando com os discípulos, não, ele foi embora, ele nos abandonou, e não reconheceram Jesus. Mas que o nosso Senhor Jesus Cristo venha trazer entendimento, venha trazer visão, sabedoria do alto, para que a igreja dele, para que nós possamos identificar a chegada do Messias, para que quando ele chegar, ele possa falar conosco, assim como ele fala todos os dias, e nós possamos ouvir a voz dele audivelmente, não ser confundido. Eu declaro uma igreja que ouve a voz do Senhor e que não se confunde, que escuta a voz do Pai e que vai identificar: este é o meu Pai. Porque quem faz a oração perfeita, quem tem uma vida de oração, não vai se confundir com a voz do nosso Deus, com a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, meu Deus, uma igreja cheia, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua bondade, homens maduros, Senhor, recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para entregar, para que vidas sejam alcançadas, para que o diabo solte as almas, para que o diabo liberte o povo de Deus. Existe um povo que está sendo oprimido, que está sendo morto. O diabo está atacando a mente do povo de Deus. As pessoas estão dentro das igrejas totalmente endemoniadas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas endemoniadas dentro da igreja. Pessoas com 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, totalmente endemoniada, com a mente cativa, com a mente presa, pedindo socorro. E os homens e as mulheres de Deus de oração, que poderiam identificar e socorrer essas almas, estão sem conseguir escutar. Mas eu declaro, Senhor, a tua voz, soprando aos ouvidos dos teus filhos, para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse ver pessoas endemoniadas dentro da igreja. E aí foi quando o Senhor me chamou, né? E ele me fez uma promessa que iria me dar um povo que ninguém queria. E eu imaginava que eram os mendigos de rua, aqueles que eu iria passar na rua e evangelizar. Eu nunca sabia, nunca imaginei na minha vida que eram os opressos por Satanás da mente. E quando Deus começou a me mostrar, eu fiquei impactada, porque eu não entendia como que alguém pode entrar dentro da casa do Senhor endemoniada, mas Deus tem permitido. Você que se propor a observar e a escutar, Deus vai começar a te mostrar, e você vai começar a ver. E Deus vai seguir cada um em uma oração, e você vai fazer aquela oração, e você vai entender que aquela pessoa precisa de socorro, porque a mente está totalmente presa. Eu declaro, Jesus, entendimento, Pai, ao teu povo. Eu sei, meu Deus, que tem muitos, muitos, muitos que o Senhor vai usar e vai levantar nessa terra. Principalmente, meu Deus, aqueles que estão atrás das muralhas, que estão como Davi, escondidinho lá, e que o Senhor escolheu, e que o Senhor decretou que ele seria rei. Aqueles, meu Deus, que ninguém vê, que ninguém tem visto, que ninguém dá nada. Mas o Senhor tem visto as causas deles, e o Senhor vai começar a levantar. Preparem-se para ver rostos novos, pessoas que muitas vezes estavam até do seu lado, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, aquele pastor, que ninguém olhava para ele e não dizia nada, de repente você vai ver ele com poder e autoridade dado por Deus, para que os filhos dele sejam alcançados, porque a igreja do Senhor não vai morrer. A igreja do Senhor não vai morrer. A onda que vem não vai matar a igreja, nem aquele que estiver conectado com a fonte de vida através da oração. Eu oro, Pai, para que o teu povo tenha sede, para que a tua igreja tenha sede de orar, e saber que através da oração nós trazemos à existência aquilo que o Senhor tem preparado
para entregar em nossas mãos, em nome de Jesus. Eu vejo, Pai, pelos olhos da fé, uma igreja santa, uma igreja que opera em santidade, porque a gente vê os crentes dizendo, santo, santo só Jesus, nós podemos ser santo, porque a palavra dele diz, seja santo, como eu fui santo, como eu sou santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. E creio, Pai, em nome de Jesus. Bênçãos sem medidas, Pai. Eu creio em nome de Jesus, testemunho, Pai, de toda essa vigília. Testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de sabedoria. Pessoas, Pai, que entraram aqui e precisavam receber entendimento da parte do Senhor. Receberão entendimento. Eu declaro pastores, Pai, sábios, entendimento espiritual, assim como o Senhor deu a Daniel, que quando ele se prostrou quando ele chegou diante do rei Nabucodonosor, que ele abriu a boca. A tua sabedoria, Pai, era tão grande através da vida de Daniel, que o rei ficou impactado. E ele viu que nada que tinha, nenhum daqueles sábios feiticeiros que estavam à volta dele, tinha a sabedoria de Daniel. E Daniel foi governador. Daniel, mesmo preso, mesmo lá no cativeiro, o Senhor o fez prosperar, o Senhor o fez crescer em sabedoria, Senhor. Eu declaro uma sabedoria do alto, uma sabedoria que confundirá, Pai, os doutores. Aquele que estudou tanto e que se acha tanto. O Senhor vai levantar, Pai, aquele pequeno, aquele que ninguém dá nada. Nesse tempo, para fazer, Pai, a tua obra, porque entendeu que a obra é do Senhor, que a obra não é do pastor, que a obra não é nossa, que a obra não é do meu irmão, a obra é do Senhor. E nós somos filhos e servos, servos fiéis. Eu declaro uma igreja fiel a ti, Pai, fiel à tua palavra, cumprindo cada vírgula, cada palavra, cada texto que o Senhor deixou ali. A tua igreja cumprindo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.